Abençoados e abençoadas, uma boa noite a todos vocês que me seguem, que me acompanham no meu canal e aqueles que apenas visualizam, que ainda não se inscreveram, mas quem sabe uma hora a pessoa se anima e vai lá e clica, no se inscreva, dá um like e passa a me seguir no canal. A inscrição é gratuita, não se paga nada. Às vezes a pessoa pensa que tem que pagar alguma coisa para se inscrever no canal. Não, não é verdade. Todas as inscrições nos canais do YouTube são gratuitas. Não se paga nada. Então se inscreva, dê uma força aí pra gente, para que os nossos vídeos alcancem centenas de milhares de pessoas. Quem sabe, um dia, muitos serão alcançados por esta palavra, esta verdade, essa sã doutrina, esse alimento sólido para aqueles que são espirituais, que têm a mente ativada, que têm o entendimento dado tão somente pelo Espírito. O tema de hoje é: pode ser salvo na mente vivendo antes da cruz? Claro que não. E eu vou mostrar que os salvos na mente, eles vivem depois da cruz. Eles não vivem antes da cruz. Os salvos na mente, eles não vivem debaixo de preceitos de homens. Não tem um líder religioso que se diz ser uma suposta autoridade espiritual sobre a sua vida. Não tem um templo para frequentar. Não cumpre ritos. Não vive debaixo de rudimentos. Não tem o véu posto sobre o rosto. Não é cego, guiado por cego, como fora outrora. O salvo na mente verá nesta mensagem como ele vive, como ele se comporta. E eu quero ler no livro do profeta Isaías, capítulo 61, diz assim que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos pobres. Queridos, muitos dos nossos irmãos que são filhos de Deus, que ainda estão presos dentro dessas sinagogas, são escravizados pela religião. A religião os escraviza. Eles têm fardo sobre os ombros, julgos sobre eles. Os líderes religiosos atam todas essas coisas sobre cada um dos filhos de Deus que lá frequentam. E então, eles não conseguem viver essa liberdade no espírito, porque eles aprenderam e foram doutrinados que tem que frequentar um templo religioso, que tem que ter um líder sobre a sua vida. E eles se sentem felizes, satisfeitos com isto. Isso é a glória para muitos. E com isto, esses espertalhões, que o profeta Isaías chama de cães gulosos, que o Cristo Nazareno nos seus dias chamava de lobos devoradores. E Paulo, o que recebeu a revelação do Cristo ressuscitado, os chamam de inescrupulosos, avarentos e gananciosos. Eles fizeram disso um comércio. Não tem uma reunião que é realizada dentro desses templos religiosos, que eles venham terminá-las sem pedir dinheiro. Todas elas, eles pedem dinheiro, ofertas e dízimos e ofertas.
Eles vivem num bem-estar tremendo, não gostam de trabalhar, vivem do melhor dessa terra às custas do suor dos filhos de Deus que lá estão. É o dinheiro mais fácil, são os 10% que esses homens tiram dos filhos de Deus. Então nós que temos hoje o entendimento, somos gratos todos os dias ao Pai dos Espíritos por essa tão grande salvação na mente, porque salvação é na mente, não é essa salvação com ritos, essa salvação que tem que aceitar Jesus, se batizar, comer pão e beber suco de uva, estar rolado no hall de membro de uma instituição evangélica. Não é esta a salvação. A salvação é na mente. Então nós somos gratos ao Pai dos Espíritos todos os dias por essa tão grande salvação na mente. Essa salvação na mente nos fez entender que aqui, enquanto estivermos, vamos reinar em vida. Vamos crescer cada dia no conhecimento de Deus e avançar no conhecimento a respeito das verdades bíblicas. Vamos entendendo qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade, porque nós somos livres. E uma vez livre, nós desfrutamos de todas essas maravilhas concedidas pelo Pai dos Espíritos. Vamos vivendo em perfeita vitória, tranquilos, seguros, sem temer o mal, sem se preocupar com o que está ocorrendo ao nosso derredor, sem estar voltado para as coisas desta vida, sem estar voltado para as coisas terrenas, preocupados com o amanhã, inquietos, apreensivos, porque nós sabemos que tudo é a vontade de Deus, e Deus cuida de nós segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Então Ele nos chamou à liberdade, a viver essa liberdade no Espírito. O apóstolo Paulo, antes de conhecer essa graça, porque ele era um judeu, praticante do judaísmo, era um judaizante, ele era escravizado pelo judaísmo, religião dos judeus. A religião escraviza. Por isso que nós não somos religiosos, como os evangélicos são, e tantos outros que existem por aí são religiosos. Assim como o judaísmo escravizava, atando os fardos pesados de jugo sobre as pessoas, como está escrito lá nos livros históricos, quando o próprio Cristo disse em Mateus 11:28, vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim, eu vos aliviarei, tirarei de vossos ombros os fardos e os jugos, porque a religião, ela escravizava. Assim como essa religião evangélica e outras religiões escravizam as pessoas, e as pessoas dentro desses lugares são tão cegos que eles dizem que são livres, quando na verdade eles não são livres, estão debaixo de jugos, de rudimentos, estão presos a esse sistema religioso. Paulo perseguiu muitos por causa da religião. Está lá em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 22. Até que de perseguidores se tornou também perseguido. Ao se tornar apóstolo dos gentios, ele levou aos gentios a revelação dessa tão maravilhosa graça de Deus. Entendendo que o evangelho da circuncisão, aquele que fora revelado a Pedro e aos demais apóstolos,
Aquele evangelho era para o mundo de Israel, era ser salvo na mente, para se livrar da grande tribulação, do juízo de Deus que estava por vir, como veio sobre os judeus. Então, esse evangelho da graça revelado a Paulo, era para que nós tivéssemos um entendimento. E nós temos esse entendimento hoje, porque nós somos guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Então, os judeus que crescem seriam salvos na mente, e os que não crescem seriam o quê? Condenados, assim como hoje. Os que creem são salvos na mente, os que não creem vivem escravizados pelo sistema religioso. Então, o Cristo Nazareno nos seus dias disse que eles precisavam, os judeus, entender que o Messias estava entre eles, e que o Messias veio para livrá-los do fardo, que o Messias veio para livrá-los do jugo da lei. A graça que lhe fora dada a Paulo fora para os gentios e para tantos quanto outros crescem, que é a pura liberdade na mente, sem sentimentos de culpa, sem medo de qualquer coisa. Nós não temos mais sentimentos de culpa, não temos consciência pesada, não temos medo de nada, porque o Senhor é o Espírito. Nós não vivemos escravizados, já fomos um dia escravizados, mas o entendimento veio e nos livrou desses preceitos dos homens, dos seus achismos e dos rudimentos da lei de Moisés. O marido da religião ainda está lá dentro das sinagogas. Eles leem Moisés, eles seguem Moisés, eles vivem antes da cruz, eles seguem tudo que o Cristo Nazareno fez, tornando-se escravizado pelo sistema religioso. Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 2, versículo 20, ele diz: eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Ele agora era livre de todos os rudimentos. Ele agora estava voltado para o Cristo ressuscitado. A religião escraviza e os religiosos vivem debaixo de leis. Dentro desses lugares tem normas, tem práticas de obras. Lá eles cumprem normas e regulamentos, praticam ritos, liturgias e cerimoniais. Isso escraviza o homem, isso tira do homem toda a sua liberdade. A liberdade é no Espírito. O fim da lei foi em Cristo. Tudo quanto que tinha que ser feito, ele fez em favor do seu povo, porque ele veio tão somente para buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós, os gentios, a nossa promessa era pela fé em Abraão. Já nascemos nova criatura, perfeito nele. Essa é a mais pura verdade que eles não querem que nós anunciemos e que nós pregamos. Isso, tudo que é praticado dentro da religião é uma prisão. Eles estão encarcerados, são hipócritas. É farisaísmo puro o que se vive dentro desses lugares. Jesus, nos seus dias, chamavam aqueles homens de fariseus. Viviam de aparências. Por fora uma coisa e por dentro outra completamente diferente. Os chamava de sepulcros caiados. Lá em Mateus 23 ele diz: ai dos hipócritas e dos fariseus. E é assim
que acontece dentro dessas sinagogas. Muita hipocrisia e muito farisaísmo. Por que escravidão? Porque eles vivem antes da cruz. Se você vive antes da cruz, você é escravo. Lá dentro desses lugares eles criam doutrinas que não convêm aos filhos de Deus. Eles tiram dos filhos de Deus a verdadeira liberdade, que os leva muitas das vezes à prática de libertinagem. A verdadeira liberdade é no Espírito, tão somente no Espírito. Lá dentro desses lugares, eles estão negando a graça de Deus. Paulo diz, da graça caíste. E eles caíram na verdade da graça, mesmo que eles falem em graça, mas eles estão caídos da graça. Como Paulo disse naqueles dias, da graça caíste. E por que hoje os nossos irmãos que estão dentro dessas sinagogas caíram da graça? Porque eles vivem antes da cruz, vivem na prática das obras, escravo da religião, seguindo Moisés. A religião julga. Quando se julga, condena. Ela faz isso porque ela vê as pessoas na carne. E é um tal de não pode, ou tem que fazer, ou tem que deixar de fazer. É assim que eles veem as pessoas. Mas Deus é Pai dos Espíritos, não Pai na carne. Deus não nos olha como a religião nos olha. O olhar de Deus é diferente. Aí eles dizem assim, Deus quer santidade. Deus quer que consagre o corpo. É assim que eles vivem, enganando as pessoas. São carnais. Nunca conseguirão viver uma santidade na carne, conforme eles ensinam e dizem que se tem que fazer. Deus nos vê no Espírito. O nosso Espírito, ele nunca esteve em estado de condenação e nem em estado de salvação. Os carnais não discernem os espirituais. Nós somos espirituais. E os espirituais não vivem na prática de todas essas coisas que escravizam o homem e o afasta cada vez mais de Deus. Nós olhamos as pessoas com o olhar do amor, o ágape, o amor de Deus. Amamos a todos, independente da religião que professa, da sua posição social. Por piores práticas que o próximo esteja fazendo, nós o amamos. Sabemos que aquilo são obras da carne, e tudo quanto o homem semeia na carne ele ceifará. São nossos irmãos no Espírito, porque no Espírito nós somos todos filhos de Deus. Então por que dentro desses lugares eles continuam fazendo todas essas coisas? Porque são escravos da religião. Porque vivem antes da cruz. Porque seguem Moisés. Porque o véu está posto sobre o rosto. Porque tem homens, simples mortais, como líderes, aspas espirituais sobre as suas vidas. E não se deixam ser guiados tão somente pelo Espírito de Deus, porque os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. A adoração a Deus é no Espírito, porque Deus é Espírito. É em Espírito e é em verdade. Eu não preciso aos domingos, ou nas noites de terça, de quinta, sejam lá as noites quem for, frequentar um templo, dizendo estou indo para adorar. Estou indo para cultuar a Deus. A nossa adoração é constante, é ininterrupta. Adoramos a Ele 24 horas por dia. A nossa comunhão com Ele é no Espírito, 24 horas por dia, porque é no nosso Espírito que Deus habita. No nosso Espírito Ele testifica que somos seus filhos.
Aí vem os religiosos, eu vou sempre frisar isso. Aí então pode-se fazer o que quiser. É problema de vocês que são carnais. Os carnais vivem sim nas práticas da libertinagem, mas nós que somos espirituais, nós não nos comportamos assim. Nós estamos voltados para o mundo espiritual de Deus porque nós somos espirituais. Então fica aí esta palavra. Como ser salvo na mente vivendo antes da cruz? Não pode ser salvo, não tem como ser salvo na mente vivendo antes da cruz, vivendo na prática de todas essas coisas. Se você tem um templo, se você tem um líder religioso sobre a sua vida, se você pratica ritos e liturgia, pratica cerimoniais, saiba que você ainda não foi salvo na mente. A sua mente ainda não se abriu, o entendimento ainda não veio. Por isso que você é um escravo, vive com fardos e jugo, vive na prática das obras, buscando autojustiça, pensando em estar agradando a Deus, quando na verdade está agradando aos homens. Desperte tu que dorme. Desperte tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e o Espírito Santo te esclarecerá. Esta palavra vem pelo ouvir. Por isso que eu te peço, divulgue e compartilhe nas suas redes sociais, semeie esta palavra. Meu muito obrigado a quem é inscrito e quem não é inscrito. Quero agradecer aos mais de 2.200 que visualizaram a última mensagem. O meu muito obrigado. Vamos fazer com que esta mensagem de hoje também alcance, quem sabe, 1.000, 2.000, 3.000 visualizações. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo, nós amamos vocês.